Nos deu uma introdução a respeito desse assunto, renovação católica carismática. A renovação carismática católica, também conhecida como pentecostalismo católico, ela foi um movimento que surgiu de um retiro espiritual, mais ou menos nos dias 17 a 19 de fevereiro de 1967, na Universidade de Duquesne, em Pittsburgh, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Em uma carta enviada 2 meses após, 29 de abril de 1967, a um professor conhecido como Monsenhor Laco Vanturno, Patty Gallagher, uma das estudantes que participou do retiro, ela fez um relato do que aconteceu nesses 2 dias, de 17 a 19 de fevereiro. Tivemos um fim de semana de estudos, preparamos-nos para este encontro. Tivemos lendo os Atos dos Apóstolos e também leram o livro que foi uma espécie de um best-seller na década de 60, de 70, que foi A Cruz e o Punhal, de autoria de David Wilkerson, que foi um pastor que trabalhou com gangues em Nova York. E esse livro então foi o que inspirou este movimento católico. E diz Patty Gallagher: eu fiquei particularmente impressionada pelo conhecimento do poder do Espírito Santo e pelo vigor e a coragem com que os apóstolos foram capazes de espalhar a Boa Nova após o Pentecostes. Então ela vai relatando essa sua experiência para esse Monsenhor, e assim foi surgindo este movimento conhecido como Renovação Católica Carismática. Então é um movimento que trouxe um novo ânimo para a Igreja Católica, especialmente atraindo os jovens que antes estavam um pouco arredios com relação ao seu envolvimento com a Igreja Católica Romana. Em 61 até 62, 65, nós tivemos um importante acontecimento para o catolicismo, que foi o Concílio Ecumênico da Igreja Católica, que durou entre final de 61 até 65. Foi iniciado pelo Papa João XXIII e depois foi concluído por um outro Papa. E nesse movimento, eles procuraram ter uma aproximação dando uma maior liberdade para a liturgia católica. As missas rezadas
agora não seriam mais em latim, mas seriam rezadas na língua de cada país. Os santos não seriam, de uma certa forma, seriam cultuados, mas Jesus, o Cristo, seria o centro das atenções, e teria uma maior liberdade dos teólogos para interpretar a Bíblia. Então nós vemos que, com relação a esse movimento, hoje em dia, o que nós temos percebido é que a liturgia católica, ela continua com a sua forma, mas vemos mais músicas, maior descontração nas chamadas missas, e, ao mesmo tempo, esse movimento de renovação carismática católica, eles se reúnem nos seus cursilhos, nos seus retiros, nos seus grupos de oração, e é um movimento que tem crescido. Então, é algo que nós temos que ter uma compreensão bíblica deste importante acontecimento, para que possamos, à luz da palavra de Deus, estarmos interpretando com relação a essa importante doutrina, que é a doutrina do Espírito Santo. A função do Espírito Santo, ele habitando entre nós, como o Senhor Jesus Cristo falou: não vos deixarei órfãos, mas quando eu for, enviar-vos-ei o Espírito Santo, e ele estará entre vós. Para quê? Para nos convencer do erro, do pecado e da justiça vindoura. Então a função do Espírito Santo, principalmente, é essa. E o Senhor Jesus também, ele veio para glorificar, o Espírito Santo veio para glorificar o Senhor Jesus Cristo. E, portanto, essa é a função principal do Espírito Santo. Agora, com o surgimento deste movimento, que tem a sua inspiração, principalmente em Atos capítulo 2, quando os apóstolos, conforme determinação do Senhor Jesus Cristo, eles receberam o Espírito Santo. Receberam com qual finalidade? De serem testemunhas do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse movimento de renovação católica carismática é muito enfatizada o dons de línguas, e um movimento que envolve muita emoção. E então, até que ponto essas emoções, qual a origem? É sobre isso que nós vamos estar falando nesta noite. Qual a origem? Da onde podemos entender biblicamente a origem dessas línguas? São origem do próprio Espírito Santo? São experiências humanas? Ou o inimigo está tentando enganar? Porque ele se fantasia
até num anjo de luz. Até que ponto a sinceridade dessas pessoas estão buscando, e o que nós temos estudado, pesquisado, são pessoas que estão buscando uma intimidade maior com Deus, estarem mais próximas de Deus, mas até que ponto a religiosidade ela serve e também de uma parede para que o verdadeiro Deus não seja conhecido. Até que ponto também os chamados evangélicos, eles estão menosprezando, de uma certa forma, o Espírito Santo de Deus. Hoje, será que vemos este mesmo ímpeto dos evangélicos de buscarem o Espírito Santo? Ou não é necessário? O que nós temos visto é que, dentro desse Concílio Vaticano II, procurou-se o chamado ecumenismo, que é o apelo à unidade de todos os povos contido na mensagem do Evangelho. Um movimento favorável à união de todas as igrejas cristãs. Será que o ecumenismo é uma solução? Então é sobre isso que nós estaremos tratando nesta noite, de uma forma mais abrangente, porque isso tem se introduzido nas igrejas. Hoje vemos pastores pregando em igrejas católicas e vemos também padres pregando nas igrejas evangélicas. E qual é a finalidade disso tudo? Será que, biblicamente falando, não existe divisões, crenças que são importantes na nossa fé cristã e naquilo que a Igreja Católica prega, principalmente no sentido do mariocentrismo, aquilo que a Eucaristia também coloca, e tantas outras posições que são totalmente contrárias àquilo que a palavra de Deus nos preconiza. E dessa maneira nós precisamos ter um entendimento, um cuidado, para que realmente a nossa fé ela seja exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não uma fé misturada com outras pessoas ou liturgias, mas uma fé exclusiva no Senhor Jesus Cristo. E esse movimento, então, ele tem trazido muitos questionamentos. E essa palestra ela é importante para esse esclarecimento. Amém.